Um empresário divorciado levou sua governanta para um jantar de negócios, mas o que ela fez quando chegou lá deixou todos chocados. Evelyn trabalhava na mansão de Richard Blake há quase 3 anos. Ela era dedicada ao seu trabalho, mas nunca imaginou que ele a chamaria para uma conversa tão estranha e inesperada. Richard, um famoso e frio empresário, estava passando por uma crise em sua empresa e precisava impressionar investidores poderosos em um jantar de negócios naquela noite. Sem tempo ou paciência para encontrar uma acompanhante adequada, ele olhou para Evelyn, que estava polindo as prateleiras em seu escritório, e disse arrogantemente: "Preciso que você me acompanhe a um jantar importante esta noite. Isso não é um convite, é uma instrução. Isso não é um convite, é uma instrução. Vá e comporte-se. Preciso de alguém que fale e sem opinião própria." Evelyn ficou surpresa, mas não demonstrou. O pedido parecia mais uma ordem. No entanto, ela sabia que essa era a sua chance de provar algo mais. Ao aceitar, ela já sentia a tensão crescente e a oportunidade que a aguardava. Aquela não seria uma noite comum. Evelyn chegou ao restaurante na hora certa, vestindo um belo vestido elegante. Richard estava esperando na entrada, visivelmente impaciente. Ele mal olhou para ela, apenas murmurando um curto "vamos", como se ela fosse um acessório desnecessário em vez de uma pessoa. Ao entrar no sofisticado restaurante, Evelyn sentiu todos os olhares voltados para eles. O grupo de investidores estava esperando em uma mesa no centro da sala. Richard apresentou Evelyn vagamente e desinteressadamente, sem sequer mencionar seu sobrenome. "Esta é Evelyn, ela está me acompanhando esta noite", disse rapidamente, desviando o olhar. Os investidores, homens de terno com olhares avaliadores, responderam com sorrisos educados. Embora alguns trocassem olhares de perplexidade, para eles, Evelyn não parecia pertencer ali, e isso era evidente em seus olhares silenciosos de julgamento. Evelyn notou cada detalhe, mas manteve a compostura. Durante o jantar, Richard e os investidores discutiram números, lucros e planos de expansão. Evelyn permaneceu em silêncio, observando atentamente e, de certa forma, absorvendo cada detalhe. Em um momento, um dos investidores, o Sr. Lewis, um homem alto com postura imponente, virou-se para ela com um sorriso condescendente. "Então, Evelyn, como você se sente ao participar de um jantar de negócios como este?" ele perguntou, em tom que claramente esperava uma resposta tímida. Evelyn sentiu a tensão ao redor da mesa. Ela poderia simplesmente sorrir e responder com algo insignificante, mas em vez disso, decidiu se afirmar. "Na verdade, é fascinante ver como tudo funciona de perto", disse calmamente. "Ver a preocupação com detalhes financeiros e projeções é interessante, mas acredito que entender as pessoas por trás dos números também é essencial." Os olhares ao redor da mesa congelaram. Evelyn manteve sua postura serena, enquanto Richard a observava com uma mistura de surpresa e irritação. Ela acabara de mostrar que tinha voz própria, algo que ele havia ordenado que evitasse. O Sr. Lewis, surpreso com sua resposta, soltou uma risada curta que parecia intrigada. "Uma perspectiva interessante", ele respondeu, enquanto os outros investidores a olhavam com uma nova curiosidade. A expressão de Richard endureceu, visivelmente desconfortável com a atenção que Evelyn estava começando a atrair. A noite estava se tornando tudo menos discreta, exatamente o oposto do que ele havia planejado. No entanto, Evelyn parecia estar finalmente encontrando sua própria voz em um ambiente que, até então, não parecia pertencer a ela. À medida que o jantar continuava, Evelyn permaneceu firme, mesmo sentindo o desconforto de Richard. Ele evitava qualquer contato visual com ela, claramente irritado com sua atitude no jantar. O Sr. Lewis, no entanto, parecia cada vez mais interessado em envolver Evelyn na conversa, talvez porque ela fosse a única ali, desafiando o estereótipo que ele esperava em um jantar de negócios. Quando o tópico mudou para responsabilidade social, algo que parecia afastar ainda mais Richard dos interesses do investidor, Evelyn aproveitou a oportunidade para contribuir. "O Sr. Blake já considera projetos sociais em sua empresa?" Lewis perguntou, lançando um olhar provocativo para Richard. Richard hesitou, visivelmente desconfortável. Antes que ele pudesse dar uma resposta vaga, Evelyn, sem perder a compostura, respondeu diretamente:
Acredito que iniciativas sociais são uma forma de retribuir à comunidade pelo sucesso que a empresa alcançou. Afinal, as empresas existem para mais do que apenas lucro. Seria um passo importante. O silêncio caiu sobre a mesa, e Evelyn sentiu todos os olhos sobre ela. Mas em vez de recuar, ela manteve uma expressão serena. Para ela, isso era uma questão de integridade. O Sr. Lewis, visivelmente impressionado, sorriu. Exatamente o que penso, Evelyn? É raro ouvir isso por aqui. Ele disse claramente, provocando Richard. A expressão de Richard tornou-se rígida. A expressão de Richard tornou-se rígida. Ele havia levado Evelyn ao jantar para ser invisível, e agora ela estava atraindo atenção indesejada. Irritado, ele decidiu fazer algo que mudaria o curso da noite. Bem, é fácil falar quando você não conhece o peso das decisões de liderança, Evelyn. Ele disse, com um leve sorriso. Você não acha que está falando sobre algo que não entende? Os olhos de Evelyn encontraram os de Richard, e ela percebeu o desafio em suas palavras. Mas em vez de recuar, ela respondeu firmemente. Talvez eu não conheça o peso das decisões de liderança, mas entendo seu impacto. E às vezes aqueles mais distantes do poder veem coisas que aqueles no topo não conseguem. Sua resposta foi direta e inesperada. O Sr. Lewis, surpreso, soltou uma risada, claramente impressionado com a coragem de Evelyn. Os outros investidores trocaram olhares de aprovação. A postura de Evelyn impressionou a todos, e em poucos minutos, ela havia mudado a dinâmica do jantar. Richard ficou em silêncio, sentindo que havia perdido o controle da situação. Ele tentou mascarar seu desconforto, mas o dano já estava feito. Para ele, isso foi uma afronta imperdoável. Quando o jantar finalmente terminou, ele não esperou que Evelyn saísse ao seu lado. Em vez disso, ele foi à frente, deixando-a para trás. Evelyn, no entanto, não precisava de sua companhia. Ela sabia que havia se mantido firme, que sua voz havia sido ouvida. E isso era o que mais importava para ela. Mas mal sabia ela. Richard não deixaria aquela noite passar sem ser abordada. De volta à mansão, Richard não conseguiu conter sua irritação. Assim que Evelyn entrou pela porta, ele a chamou para seu escritório, dispensando qualquer formalidade. Seus olhos estavam cheios de frustração e desdém. O que você estava pensando, Evelyn? Ele disparou, mal esperando que ela se sentasse. Eu pedi que você me acompanhasse para ser discreta, não para se tornar o centro das atenções. Evelyn, ainda calma após a intensa noite, manteve sua compostura. Ela sabia que essa conversa não terminaria bem, mas não se arrependia de suas ações. Eu apenas respondi a uma pergunta, Sr. Richard. Não fiz nada além de expressar minha opinião, disse ela em um tom controlado. Opinião? Ele olhou para ela com desdém. Você é uma governanta, Evelyn. Você não é paga para ter uma opinião em um jantar de negócios. Você foi longe demais, ultrapassou todos os limites. Ela prendeu a respiração, sentindo a injustiça de suas palavras. Richard não entendia sua motivação, seu desejo de mostrar que poderia ir além do trabalho que fazia. Para ele, ela nunca poderia ser mais do que a governanta. Se minha presença foi tão incômoda, por que você me levou lá? Sua voz fria e calculada. Considere este seu último dia aqui. Você está demitida. A declaração caiu como uma sentença final, mas Evelyn, determinada, não deixou o impacto transparecer. Ela apenas assentiu, mantendo sua dignidade. Ela se levantou e, com um último olhar para Richard, virou as costas. Ela deixou a mansão sabendo que nunca mais teria que suportar o desdém de Richard. Aquela noite lhe deu uma visão clara de quem ela era e do que poderia fazer. Evelyn sabia que essa demissão, embora dura, era apenas o começo de um novo capítulo. No dia seguinte, enquanto estava arrumando suas últimas coisas, ela recebeu uma ligação inesperada. Era o Sr. Lewis, o investidor que havia ficado impressionado com sua postura no jantar. Ele a queria em sua equipe, uma posição que ela nunca imaginou ser oferecida a ela. Com uma mistura de surpresa e determinação, Evelyn aceitou a oferta. A humilhação da demissão de Richard rapidamente se transformou na oportunidade de uma vida. Nos meses que se seguiram, Evelyn brilhou em sua nova posição. Sob a orientação do Sr. Lewis,
Ela descobriu talentos e habilidades que nunca teve a chance de explorar enquanto trabalhava para Richard. Sua determinação e habilidades de liderança rapidamente chamaram a atenção de seus colegas, e ela se tornou uma figura respeitada dentro da empresa. Finalmente, Evelyn estava em um ambiente onde sua voz era ouvida e valorizada. Enquanto isso, a situação de Richard não poderia ser pior. A crise em sua empresa estava se agravando. Decisões impulsivas, focadas apenas no lucro imediato, estavam cobrando seu preço. E devido à sua arrogância, Richard havia perdido contratos importantes e afastado parceiros de negócios valiosos. A maré virou completamente quando a empresa, onde Evelyn agora trabalhava, adquiriu uma parte significativa das ações da empresa de Richard, colocando Evelyn em uma posição de liderança diretamente ligada ao seu negócio. O reencontro aconteceu em uma grande reunião de líderes. Quando Richard entrou na sala e viu Evelyn sentada à mesa de conferência, seu rosto empalideceu. Ele hesitou. Seu olhar fixo nela, como se tentasse entender como sua ex-governanta poderia estar ali entre os líderes. Evelyn encontrou seu olhar, implacável, mas serena, sem qualquer traço aparente de ressentimento. Para ela, o que importava era sua nova posição e a oportunidade de fazer a diferença. A tensão estava apenas começando. Após a reunião, Richard se aproximou dela, sua expressão rígida, cheia de uma mistura de descrença e frustração. Evelyn, ele disse, tentando manter o controle. Então agora você está aqui com eles. Evelyn permaneceu firme, não deixando sua surpresa afetar sua postura. Sim, estou, e como você pode ver, nossa empresa adquiriu uma participação significativa na sua. Richard zombou, mascarando sua insegurança. Isso é ridículo. Você acha que só porque tem uma posição aqui, entende o que é liderança de verdade? Evelyn manteve a calma. Evelyn manteve a calma. Richard, enquanto trabalhei para você, aprendi exatamente o que não fazer para liderar uma equipe. E como ignorar a arrogância que cega as pessoas. Foi uma grande lição. Ele se aproximou. Seu rosto a poucos centímetros do dela. Mas ela não recuou. Não pense que isso muda algo entre nós. Você ainda é uma governanta sortuda. Ele sibilou. Evelyn cruzou os braços e o encarou de volta, sua voz firme. Essa é a diferença entre nós, Richard. Eu não preciso que você me respeite. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Conquistei meu lugar. E não foi sorte. Você, por outro lado, está afundando porque nunca valorizou nada além de si mesmo. Richard ficou em silêncio, sem uma resposta pronta. O confronto expôs as falhas que ele passou a vida tentando ignorar. Pela primeira vez, ele sentiu uma dúvida real. E ela veio de alguém que ele considerava insignificante. Vou provar a você que não preciso de ninguém, disse ele, tentando manter a compostura. A empresa que você está tentando assumir é minha. Então prove, disse Evelyn, sua voz serena, mas seu olhar desafiador. Mostre que você ainda é capaz de liderar e salvar seu próprio império. Mas lembre-se, a queda daqueles que acham que sabem tudo geralmente é mais rápida. Ela o deixou ali em silêncio, absorvendo cada palavra como uma verdade amarga. Richard se sentiu isolado e humilhado. Mas aquela conversa o fez ver pela primeira vez que ele estava em um caminho que só levaria a mais ruína. Evelyn agora era mais do que uma oponente. Ela era o espelho que ele mais temia, mostrando suas falhas sem nenhuma misericórdia. As palavras de Evelyn ecoaram na mente de Richard, como uma verdade que ele gostaria de nunca ter ouvido. Após o confronto, tornou-se mais difícil ignorar os erros que o levaram à beira da falência. Pela primeira vez, Richard sentiu o peso de seu orgulho, a mesma arrogância que afastou bons funcionários, parceiros e até sua própria família. Naquela noite, em vez de se enterrar em estratégias para tentar salvar o que restava, ele refletiu sobre cada decisão precipitada que havia tomado. Dias depois, Richard e Evelyn foram chamados para uma reunião importante com os investidores. O clima estava tenso, e o futuro de sua empresa parecia depender daquela reunião. Richard, nervoso e desgastado, entrou na sala com uma postura rígida, tentando mostrar confiança. Evelyn já estava lá, calma, revisando alguns documentos,
Assim que se sentaram, o líder dos investidores falou francamente. A situação atual da sua empresa é alarmante, Richard. Precisamos de uma mudança drástica, e rapidamente. Para ser claro, esta é sua última chance de convencer o conselho de que você é capaz de liderar e reverter essa situação. Richard sentiu um nó na garganta, mas lutou para manter a postura. Ele começou a falar sobre novos planos e estratégias, tentando retomar o controle. No entanto, era evidente que sua visão ainda era superficial e focada apenas em lucros imediatos. Os investidores trocaram olhares céticos, percebendo que Richard estava repetindo os mesmos erros. Então Evelyn interveio, surpreendendo a todos com sua abordagem. O foco desta empresa precisa mudar. O foco desta empresa precisa mudar. Não basta mais apenas visar o lucro. Precisamos reconectar a marca com as pessoas. E isso significa um compromisso sério com a responsabilidade social e nossos funcionários. Os investidores trocaram olhares, visivelmente interessados, e os líderes do grupo sinalizaram para Evelyn continuar. Ela falou com confiança sobre os benefícios de integrar projetos sociais e humanizar a empresa, criando um impacto positivo e garantindo um futuro sustentável. Ao lado dela, Richard se sentiu impotente. Ele não apenas notou a confiança de Evelyn em cada palavra, mas também viu a admiração que os investidores tinham por ela. A verdade era clara. Ele estava perdendo o controle de tudo, e ela estava salvando sua empresa. Quando a reunião terminou, os investidores pareciam mais confiantes com os planos apresentados por Evelyn. Ao saírem da sala, Richard parou no corredor, e Evelyn, ao notá-lo, se virou. "Por que você está fazendo isso?" ele perguntou, sua voz cheia de descrença. "Por que você ajudaria a salvar esta empresa?" Evelyn respirou fundo e respondeu sem hesitar. "Porque, ao contrário de você, eu acredito no valor das pessoas, Richard. E mais do que isso, acredito em um futuro melhor para esta empresa. Com ou sem você, acredito em um futuro melhor para esta empresa, com ou sem você." Essas palavras o atingiram com força, e ele ficou em silêncio, absorvendo seu significado. Pela primeira vez, Richard sentiu algo além do orgulho e da autossuficiência. Ele sentiu um desejo genuíno de mudar, de ser uma pessoa melhor. Alguém o observou por um momento, depois se virou e foi embora. Richard percebeu que essa mulher, antes invisível para ele, agora era seu exemplo mais importante. Richard não conseguia tirar as palavras de Evelyn da cabeça. Ele entendeu que cometeu muitos erros, mas sentia que Evelyn o julgava a cada passo. Embora quisesse se redimir, Richard sentia que Evelyn havia se tornado o símbolo de tudo o que ele não conseguiu ser. O desejo de mudar estava lá, mas também o desejo de provar que ainda tinha algo a oferecer. A tensão entre eles se tornou insuportável. Evelyn, com seu comportamento impecável e palavras afiadas, parecia ver através de todas as suas intenções, antes mesmo de ele falar. Isso o irritava profundamente. Naquela semana, uma reunião crucial foi agendada com o conselho de investidores. A situação financeira ainda era frágil, e Richard sabia que qualquer decisão errada poderia arruinar tudo. Ele estava determinado a demonstrar sua liderança e, talvez, provar a Evelyn que ainda podia ser confiável. No dia da reunião, Evelyn chegou cedo e preparou toda a apresentação. Richard, por outro lado, havia preparado um discurso paralelo, algo que planejava introduzir durante a reunião para adicionar um toque ousado aos planos. Ele acreditava que esse movimento seria suficiente para impressionar o conselho e mostrar seu compromisso. No entanto, quando a reunião começou e Evelyn apresentou seu plano para estabilizar o crescimento sem comprometer os recursos, Richard percebeu que os membros do conselho estavam inclinados a apoiá-la. Mesmo assim, ele permaneceu firme em seu propósito. "Entendo o plano de Evelyn", disse Richard, interrompendo-a em um ponto crucial da apresentação. "Mas acredito que a expansão precisa ser feita de forma mais ousada. Precisamos mostrar ao mercado que estamos em uma nova fase." Evelyn olhou para ele com uma mistura de descrença e desaprovação. Sabíamos que Richard estava tentando provar algo, mas aquele não era o momento para demonstrações de ego. Controlando seu tom, ela respondeu: "Richard, você está ciente de que esse tipo de abordagem já nos trouxe sérios problemas antes. Estamos focados em reestruturar a empresa e agora priorizando nossa missão em vez de um crescimento rápido.
O conselho estava atento à troca entre eles, claramente dividido, mas Richard, incapaz de recuar, continuou. Evelyn, entendo sua preocupação, mas se não arriscarmos, estamos condenados a uma mediocridade que nos afundará lentamente. A empresa precisa de visibilidade, precisa mostrar resultados. Evelyn balançou a cabeça, mantendo a calma. A empresa precisa de consistência, Richard. As pessoas que estamos ajudando precisam de um projeto sustentável. Passamos do ponto de agir como uma empresa movida pelo ego de seus líderes. A tensão na sala era palpável. Um membro do conselho olhou para Evelyn com aprovação, enquanto outros pareciam dispostos a ouvir o lado de Richard. No entanto, o presidente do conselho, Sr. Haynes, interveio, pedindo a ambos que apresentassem uma proposta conjunta na próxima reunião. Evelyn assentiu, mantendo sua expressão controlada, mas Richard sentiu que havia perdido a batalha. Naquele momento, ele percebeu que não estava mais no controle da empresa que havia construído, e a sensação de impotência cresceu. À noite, Richard ficou no escritório revisando relatórios financeiros, tentando encontrar uma maneira de tornar sua proposta mais atraente. Sua mente estava cheia de ideias, mas nenhuma parecia realmente viável sem comprometer a estabilidade do projeto. Foi então que uma mensagem de um antigo contato apareceu em seu telefone. Era um empresário disposto a investir uma quantia significativa na empresa em troca de uma pequena participação nas decisões dos projetos sociais. Para Richard, isso parecia uma solução conveniente. Ele conseguiria o investimento de que tanto precisava e, ao mesmo tempo, mostraria a Evelyn que também era capaz de agir pelo bem da empresa. Sem consultar Evelyn ou o conselho, ele agendou uma reunião com o investidor. No dia seguinte, ele apresentou sua visão de crescimento rápido e, em poucas horas, assinou um contrato inicial. Richard se sentiu triunfante. Finalmente tinha algo concreto para demonstrar suas habilidades de liderança. No entanto, quando Evelyn soube do contrato, sua decepção foi evidente. Assim que Evelyn soube do acordo, foi direto ao escritório de Richard. Ele estava em uma chamada de vídeo com um novo investidor, falando animadamente sobre os planos de expansão. Mas assim que viu Evelyn entrar, um frio percorreu sua espinha. Ela estava furiosa, e ele sabia que não escaparia ileso. Quando a chamada terminou, Evelyn cruzou os braços, olhando para ele com uma intensidade que o fez estremecer. Você fez um acordo sem a aprovação do conselho. Como pôde fazer isso? Richard respirou fundo, preparando-se para a discussão que sabia que viria. Evelyn, foi uma oportunidade. Precisamos desse dinheiro para expandir. Estou tentando salvar a empresa, assim como você. Ela balançou a cabeça em descrença. Salvar a empresa. Richard, você não percebe o quão arriscado isso é? Esse investidor agora tem voz nas decisões dos nossos projetos sociais. O que acontece quando ele começar a querer moldar tudo aos seus próprios interesses? Richard tentou manter o controle. Evelyn, é um risco calculado. Ele não tem controle. Ele só quer uma pequena participação, nada mais. Ela estreitou os olhos. E o que aconteceu com o compromisso de valorizar as pessoas, de agir com transparência? Esse não é o tipo de liderança que prometemos construir. Essas palavras o atingiram como um soco no estômago. Ele se sentiu exposto, vulnerável, mas também ressentido com o julgamento constante de Evelyn. Por que você sempre espera que eu fale? Estou tentando, Evelyn. Quero fazer o que é certo. Evelyn respirou fundo, seu olhar suavizando ligeiramente, mas seu tom permaneceu firme. Não se trata de querer que você fale, Richard. Trata-se de você entender o impacto de suas ações. Liderança não é apenas tomar grandes decisões. É sobre responsabilidade. E agir em segredo só confirma que você ainda não entende isso. Richard desviou o olhar, sentindo o peso das palavras dela. Talvez eu nunca entenda da maneira que você quer, Evelyn. Ela assentiu como se esperasse essa resposta. Talvez, mas até que você entenda, você só continuará quebrando as mesmas promessas que fez. Acredite, essa é uma responsabilidade que pode se tornar pesada demais para suportar. 2 semanas depois,
O conselho se reuniu novamente para discutir o acordo que Richard havia feito sem aprovação. Os membros estavam preocupados com as implicações do contrato, e a tensão na sala era evidente. Quando a reunião começou, Evelyn foi a primeira a expressar sua preocupação. Este contrato representa uma mudança nos princípios que estabelecemos. Agora temos um investidor externo interferindo em nossos projetos sociais. Acredito que todos aqui entendem os riscos que isso representa. O Sr. Haynes, após ouvir as objeções de Evelyn, pediu a Richard que explicasse sua decisão. Richard engoliu em seco, tentando manter a compostura. Acredito que o investimento nos dará a força financeira necessária para expandir e tornar o projeto sustentável a longo prazo. O presidente do conselho o interrompeu. Seu olhar era severo. Richard, isso não é apenas sobre finanças. Estamos lidando com um propósito social que não pode ser comprometido, e você agiu impulsivamente. Richard sentiu a pressão aumentar. Ele olhou para Evelyn, e sua expressão era de pura desaprovação. Ele sabia que havia perdido mais do que a confiança do conselho. Ele havia perdido a última chance de mostrar sua capacidade de mudar. No final da reunião, o conselho decidiu reavaliar a posição de Richard, considerando reduzir sua autoridade sobre decisões futuras. Richard saiu da sala em silêncio, sentindo-se derrotado. Naquele momento ele percebeu que, se realmente quisesse mudar, precisava deixar de lado seu ego. Evelyn não estava apenas tentando corrigir suas ações, ela estava tentando ensiná-lo uma nova maneira de liderar. E pela primeira vez, Richard começou a entender que a liderança que ele sempre conheceu não tinha mais lugar ali. Após a desastrosa reunião com o conselho, Richard estava à beira de um colapso emocional. A sensação de derrota o seguiu até em casa, uma casa que outrora simbolizava seu sucesso, mas agora parecia vazia e fria. Ele havia passado anos construindo uma carreira sólida, uma reputação poderosa, e de repente tudo o que havia conquistado parecia estar desmoronando. Ele sabia que a culpa não era apenas do conselho ou de Evelyn. A culpa estava enraizada em suas próprias escolhas. Tudo o que ele havia tentado construir com Evelyn estava desmoronando por causa de suas decisões impulsivas e teimosia. Richard não podia mais escapar da verdade. Ele ainda estava agindo com o mesmo egoísmo e imediatismo que sempre o guiaram. E isso estava afastando-o de sua própria equipe, do conselho, e mais importante, de Evelyn. Na manhã seguinte, Richard decidiu ir ao escritório cedo. A sensação de vazio e arrependimento era sufocante, mas ele precisava entender o que realmente o havia levado a agir daquela maneira. Ele sabia que não adiantava confrontar Evelyn ou o conselho novamente. Ele precisava de respostas para si mesmo. Sentado em seu escritório, cercado por relatórios e anotações, Richard se viu analisando suas próprias decisões, algo que nunca havia feito tão profundamente antes. Ele se lembrou das palavras de Evelyn durante a reunião, como ela havia questionado sua visão, não apenas como líder, mas como pessoa. Você ainda está tratando esta empresa como uma máquina de lucro, ela havia dito, e agora ele estava começando a entender o peso dessas palavras. Ele se perguntou o que realmente significava liderança, e se ele algum dia havia entendido sua essência. Naquela manhã, ao olhar para o escritório vazio, ele percebeu que a verdadeira liderança talvez nunca tivesse feito parte de sua vida. Talvez ele estivesse apenas desempenhando um papel, o papel de um empresário frio e calculista, que acreditava que o sucesso dependia apenas de números. Mas agora, diante da perda de sua posição e da confiança de todos ao seu redor, ele começou a entender que sua liderança precisava ir além dos números. Richard sabia que precisava olhar para as pessoas que estavam ali, que haviam se tornado mais do que apenas recursos em uma planilha. A conversa com Evelyn. No final da tarde, Evelyn apareceu na porta do escritório. Sua expressão era séria, mas desta vez não havia a frieza de antes. Talvez ela estivesse vendo sua vulnerabilidade pela primeira vez. Richard, cansado das disputas e conflitos, decidiu ser honesto com ela. Evelyn, ele começou, sua voz hesitante. Sei que cometi muitos erros. Sei que minhas decisões afetaram pessoas além do que posso reparar. E entendo se você achar que não vale mais a pena tentar. Evelyn o observou em silêncio, os braços cruzados, mas algo em sua postura mostrava que ela estava aberta a ouvi-lo. É um começo, Richard.
Ela disse em um tom mais suave. Mas reconhecer os erros não é suficiente. O que você planeja fazer a respeito? Richard respirou fundo, sentindo o peso daquela pergunta. Ele havia pensado sobre isso, mas ainda não tinha respostas definitivas. Não sei, Evelyn. Só sei que não posso continuar do mesmo jeito. Evelyn assentiu lentamente. Isso é verdade. A verdadeira mudança é algo que precisa ser praticado todos os dias. Você precisa aprender a ouvir e entender que liderar não é sobre estar sempre no controle, mas sobre servir. Você ainda está disposto a fazer isso? Richard engoliu em seco. Sim, estou disposto. Mas não sei se posso fazer isso sozinho. Evelyn deu um meio sorriso, como se visse uma centelha de esperança. Ninguém pode, Richard. É por isso que a verdadeira liderança é feita em parceria. Você precisa confiar nas pessoas. Você precisa saber que não pode fazer tudo sozinho. As palavras dela ecoaram em sua mente. Era exatamente o que ele sempre havia feito, tentado controlar tudo sozinho, acreditando que confiar nos outros o enfraqueceria. Mas agora, diante de suas próprias limitações, ele começou a ver que talvez a confiança fosse o elemento que faltava em sua maneira de liderar. Após um longo silêncio, Evelyn falou: se você realmente quer mudar, há um caminho, mas vai ser difícil, e exigirá que você deixe para trás tudo o que acredita saber sobre liderança. Richard olhou para cima, finalmente sentindo uma esperança real. Estou disposto. Faça o que for preciso. Mostre-me como posso ajudar. Estou disposto. Faça o que for preciso. Mostre-me como posso ajudar. Naquela mesma semana, Evelyn levou Richard ao seu primeiro projeto social, como parte do compromisso de recuperação da empresa. O projeto focava em capacitar mulheres em situações vulneráveis a ingressarem no mercado de trabalho. Para Richard, acostumado ao luxo e formalidade dos negócios, o ambiente comunitário parecia desconfortavelmente real. Em uma das reuniões com as mulheres participantes, Richard se viu sentado entre pessoas que nunca imaginou conhecer. Havia mães solteiras, mulheres sobrevivendo a relacionamentos abusivos e outras lutando para sustentar suas famílias. Ao ouvir suas histórias, Richard começou a sentir o impacto de cada uma. Não se tratava de números ou lucros. Era sobre pessoas, sobre vidas que dependiam de cada centavo, de cada oportunidade. No final da reunião, uma das mulheres se aproximou dele, uma senhora idosa com cabelos grisalhos e olhos profundos. Aqui está o Sr. Richard Blake, certo? O dono da empresa que agora está apoiando este projeto, ela perguntou em uma voz firme. Richard assentiu, envergonhado. Sim, sou eu. A senhora olhou por um longo momento. Meu filho trabalhou para você há alguns anos. Ele foi demitido sem explicação após anos de dedicação à sua empresa. Isso devastou, sabe? Ele perdeu a motivação. Richard sentiu um aperto no peito. Sinto muito, eu não sabia. Ela balançou a cabeça lentamente. Talvez você nunca tenha se importado em saber, mas eu o vi aqui hoje e acho que talvez as coisas estejam mudando. Só espero que essa mudança seja real. Richard se sentiu pequeno, exposto. As palavras da mulher ressoaram como uma verdade inegável. Durante anos, ele havia sido a causa de tanto sofrimento sem sequer perceber. Ele era o empresário que Evelyn havia descrito. Alguém que não conhecia o valor das pessoas. De volta ao escritório, ainda abalado pela experiência, Richard encontrou Evelyn e agradeceu por levá-lo ao projeto. Hoje eu realmente entendi o que você quis dizer, Evelyn, ele disse sinceramente. Evelyn olhou para ele e desta vez não havia frieza em seus olhos, apenas compreensão. Isso é apenas o começo, Richard. A mudança leva tempo e ação, mas talvez com o tempo você comece a entender que liderar é servir. Naquela mesma semana, Evelyn o encorajou a participar de uma reunião com a equipe do projeto social. Seria um momento importante para ele ouvir as preocupações e sugestões da equipe, algo que ele sempre havia negligenciado. Ao entrar na sala, Richard sentiu os olhos da equipe sobre ele. Alguns estavam desconfiados, outros estavam expectantes. Ele sabia que tinha muito a provar e pouco tempo para reconquistar sua confiança. Evelyn o encorajou a falar, mas ele hesitou, percebendo que talvez fosse melhor ouvir antes de falar. A reunião começou com depoimentos de cada membro da equipe.
compartilhando suas opiniões e preocupações sobre o progresso do projeto. Um deles, Mark, uma pessoa jovem, idealista e dedicada, falou sobre os desafios que o projeto estava enfrentando, devido à falta de recursos e à pressão por resultados rápidos. Precisamos de consistência, Richard, disse Mark, em um tom firme, mas respeitoso. O projeto social não pode ser tratado como um investimento de curto prazo. Essas pessoas dependem de nós, e isso requer compromisso e paciência. Richard ouviu cada palavra atentamente, absorvendo o impacto de suas decisões anteriores. Ele percebeu que Mark, assim como Evelyn, queria que o projeto prosperasse, mas com um propósito claro e duradouro. Pela primeira vez, ele se viu querendo entender as perspectivas dos outros, em vez de impor a sua própria. Após a reunião, Richard decidiu se envolver diretamente no projeto, não como líder, mas como aprendiz. Ele queria ver em primeira mão como as decisões que tomava no escritório afetavam as pessoas no nível mais básico. Richard o acompanhou em algumas visitas às comunidades atendidas pelo projeto. Em uma visita, Richard conheceu Julia, uma jovem mãe, que encontrou no programa de capacitação uma chance de melhorar sua vida. Ela falou emocionada sobre como o projeto ajudou a conseguir um emprego, permitindo que sustentasse sua filha pequena. Richard sentiu um nó na garganta ao ouvir. E a história dela era um lembrete de que ele estava lidando com vidas reais, pessoas com histórias, lutas e sonhos. Isso não era apenas um projeto em uma planilha. Ele viu o impacto do trabalho que Evelyn defendia tão fortemente e entendeu que os resultados mais importantes não estavam nos números, mas nas transformações individuais de cada pessoa tocada pelo projeto. De volta ao escritório, Richard encontrou Evelyn e, com um tom mais sério e determinado, disse: "Você estava certa, Evelyn. Eu sempre tratei isso como uma ferramenta de expansão, algo para melhorar minha imagem e me levar de volta ao topo. Mas hoje, vejo que minha visão estava completamente errada. Evelyn o observou, considerando cada palavra. "Então, o que você planeja fazer agora?" Ele respirou fundo, escolhendo suas palavras com cuidado. "Quero aprender. Quero fazer isso da maneira certa. Servir e ver o impacto real do que estamos construindo. Quero que cada pessoa envolvida nesses projetos encontre algo que eu nunca tive: a verdadeira liderança." Evelyn assentiu, vendo a sinceridade em Richard pela primeira vez. Evelyn começa a mostrar que em cada decisão, em cada conversa, prove a todos nós que você pode mudar, não apenas com palavras, mas com ações. Nas semanas seguintes, Richard continuou participando dos projetos, acompanhando de perto o progresso de cada iniciativa e aprendendo com a equipe. Seu papel foi mudando lentamente. Ele não era mais o chefe dando ordens, mas alguém disposto a ouvir, entender e servir. O conselho, embora ainda cético, começou a notar mudanças sutis no comportamento de Richard. Ele parecia mais receptivo a críticas e menos propenso a decisões impulsivas. Evelyn também observou seu progresso, embora permanecesse cautelosa. Ela sabia que a verdadeira mudança era um processo lento e constante, e queria que Richard entendesse isso. No final daquele mês, Richard se sentia mais em paz consigo mesmo e com suas ações. Pela primeira vez, ele via o projeto não como uma oportunidade de sucesso pessoal, mas como uma missão que envolvia e beneficiava muitas vidas. Quando Evelyn passou por seu escritório, ele se levantou e Evelyn passou. "Obrigado, Evelyn, por não desistir, mesmo quando parecia que eu nunca entendi." Ela sorriu levemente. "Liderança é um longo caminho, Richard, mas se você realmente se comprometer, tenho certeza de que descobrirá seu verdadeiro valor." Com essa nova perspectiva, Richard se sentiu pronto para uma jornada de liderança autêntica e transformadora. Richard se dedicou ao projeto com uma intensidade que surpreendeu todos ao seu redor. Nas semanas seguintes à crise, ele se comprometeu a aprender cada detalhe do trabalho, desde visitas semanais à comunidade até relatórios financeiros meticulosos. Em vez de ver o projeto como um simples investimento, ele agora o via como uma missão. Para Richard, essa era uma oportunidade de reconstruir não apenas a confiança do conselho e da equipe, mas também sua própria autoimagem. Os membros do conselho começaram a notar essa mudança.
Evelyn foi uma das primeiras a ver o quanto Richard havia se envolvido. Nos meses iniciais, ela o observou à distância, curiosa para ver se essa nova atitude duraria. No entanto, com o tempo, a presença constante de Richard no projeto, suas perguntas sinceras e seu esforço para ouvir e entender mostraram que ele estava genuinamente comprometido. À medida que sua determinação se tornava evidente, o respeito e a confiança do conselho nele também crescia. No início, Richard participava das reuniões do projeto como uma formalidade, mas logo essas visitas se tornaram uma parte essencial de sua rotina. Ele começou a aprender os nomes dos participantes, entender suas histórias e acompanhar seu progresso. Era uma realidade muito diferente do escritório luxuoso e das reuniões com empresários influentes que antes preenchiam seu tempo. Em uma dessas visitas, ele teve uma longa conversa com Anna, uma mulher de meia-idade que havia perdido o emprego e encontrado uma nova chance de recomeçar no projeto. Anna contou a ele com uma sinceridade que o comoveu sobre as dificuldades que enfrentou e como a iniciativa a ajudou a recuperar sua dignidade. "É mais do que um emprego para mim, Sr. Richard," Anna disse com os olhos cheios de emoção. "É uma nova vida." "Pela primeira vez sinto que alguém acredita no meu potencial." Richard sentiu um nó na garganta. Ele não estava apenas ajudando uma pessoa, estava mudando vidas inteiras. Cada história que ouvia era um lembrete do impacto que poderia ter. E essa realização fez seu compromisso crescer ainda mais. Ele queria ser digno da confiança que essas pessoas depositavam no projeto e, acima de tudo, queria mostrar que realmente se importava. O projeto não era mais apenas um plano no papel, havia ganhado vida. Os resultados começaram a aparecer e, com eles, o prestígio da empresa cresceu. Os membros do conselho, que antes duvidavam da capacidade de Richard de liderar com responsabilidade, agora mostravam sinais de aprovação. Nas reuniões do conselho, Richard permanecia calmo e direto, evitando a postura grandiosa que antes o caracterizava. Ele apresentava os resultados do projeto com humildade, enfatizando o trabalho da equipe e destacando o papel essencial de Evelyn. Cada dado era uma prova tangível de que o projeto estava fazendo a diferença, e os membros do conselho não escondiam sua satisfação. "O Sr. Haynes, presidente do conselho, comentou em uma dessas reuniões: Richard, vejo que você está lidando com este projeto com uma seriedade que muitos de nós não esperávamos. Este projeto piloto é um sucesso, e tenho certeza de que podemos expandi-lo de forma sustentável." Richard sorriu discretamente, sentindo o peso da aprovação. Ele sabia que Evelyn havia sido uma mentora indispensável nesse processo, e em cada reunião, ele fazia questão de reconhecê-la. No entanto, o que antes era apenas admiração profissional estava começando a se transformar em algo mais. À medida que passavam mais tempo juntos, Richard começou a ver Evelyn de forma diferente. Ela era mais do que apenas uma líder brilhante. Era uma mulher forte, honesta, apaixonada por seu trabalho. Ele notou isso na maneira como ela falava com cada participante do projeto, na atenção que dava aos detalhes e no respeito que demonstrava a todos. Evelyn era uma força tranquila, que inspirava confiança e respeito. Durante uma de suas visitas à comunidade, Richard e Evelyn participaram de um evento organizado pelos beneficiários do projeto. Os participantes haviam preparado uma celebração simples para agradecer à equipe pelo apoio. Ao chegar, Richard observou Evelyn interagir com as pessoas com uma gentileza natural que o tocou profundamente. Ela parecia pertencer ali, e todos respondiam ao seu calor e presença. "Ela realmente entende essas pessoas," Richard pensou consigo mesmo admirado. Evelyn não apenas liderava o projeto, ela fazia parte dele, e as pessoas sentiam isso. Quando a celebração terminou, Richard se ofereceu para acompanhar Evelyn de volta ao escritório. Enquanto caminhavam pelas ruas tranquilas da comunidade, ele sentiu-se compelido a aprender mais sobre ela. Evelyn era uma figura enigmática, e ele queria entender o que a motivava a se envolver tão apaixonadamente em seu trabalho. "Evelyn," ele começou com um tom mais suave, "sempre fiquei impressionado com sua dedicação a este projeto. O que a levou a se envolver tão profundamente?" Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. "Richard,
Acho que sempre senti a necessidade de fazer algo além de mim mesmo. Quando eu era mais jovem, vi pessoas próximas enfrentando dificuldades, e isso deixou uma marca. Trabalhar em algo que pode ajudar os outros a recomeçar é para mim a melhor maneira de dar sentido à minha própria vida. Essas palavras tocaram Richard de uma maneira inesperada. Ele nunca havia se permitido ver o trabalho sob essa perspectiva. Para ele, era uma forma de construir reputação e legado, mas para Evelyn, era uma missão pessoal, e a partir daquele momento, ele começou a entender o que realmente movia a mulher extraordinária ao seu lado. Nas semanas seguintes, Richard e Evelyn começaram a trabalhar ainda mais próximos. A parceria que antes era formal e cautelosa agora se tornava mais descontraída e cheia de admiração mútua. Eles discutiam estratégias, compartilhavam ideias e se apoiavam em cada decisão. No entanto, Richard percebeu que algo havia mudado em seu coração. Ele não apenas admirava Evelyn, estava começando a se apaixonar por ela. Esse sentimento o pegou de surpresa. Richard, que sempre fora cauteloso e até cético em relação a relacionamentos pessoais no trabalho, agora se via pensando em Evelyn com frequência, procurando maneiras de estar ao seu lado e de vê-la sorrir. Ela era uma presença constante, mas acolhedora, alguém que o inspirava a ser melhor, que o desafiava a seguir em frente. Uma noite, após uma longa reunião, eles ficaram no escritório conversando sobre o futuro do projeto. A conversa, que começou profissional, logo se tornou mais pessoal. Richard aproveitou a oportunidade para expressar sua gratidão. Evelyn, realmente devo a você tudo o que aprendi nos últimos meses, ele disse sinceramente. Antes eu pensava que sucesso era sobre controlar e expandir, mas você me ensinou que o verdadeiro valor está em construir algo que realmente importa. Evelyn olhou para ele surpresa com a profundidade de suas palavras. Fico feliz em saber que isso significou algo para você, Richard. Ver essa mudança em você é uma das coisas mais gratificantes que já experimentei. Seus olhos se encontraram. E por um momento, o ambiente parecia cheio de uma tensão sutil e agradável. Richard sentiu a vontade de se aproximar, mas hesitou. Não queria ultrapassar limites que pudessem comprometer sua relação profissional, mas ao mesmo tempo, sabia que o que sentia por Evelyn era real. Com o passar dos dias, Richard se via cada vez mais atraído por Evelyn. Ele notava os pequenos detalhes sobre ela, a maneira como sorria ao falar sobre algo que a emocionava, como inspirava todos ao seu redor e a convicção com que defendia o propósito do projeto. Ele percebeu que Evelyn era única, alguém que trouxe uma profundidade e significado à sua vida que ele nunca havia experimentado antes. Uma noite particularmente longa no escritório, enquanto ambos revisavam relatórios, Richard, sem pensar, deixou escapar um comentário. Você sabe que é uma das pessoas mais incríveis que já conheci, certo? Alguém riu suavemente, surpreendida pela sinceridade de suas palavras. Obrigada, Richard. Mas acho que você também mudou muito e se tornou alguém admirável. As palavras dela ressoaram em seu coração e ele percebeu que estava realmente apaixonado. Mas desta vez, não era apenas um impulso ou uma atração passageira. Era uma admiração profunda, um desejo de compartilhar a mesma missão com Evelyn e construir algo significativo juntos. À noite, enquanto caminhava para casa, Richard entendeu que a transformação que Evelyn havia provocado nele não era apenas profissional. Ela havia mudado seu coração, e ele sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, sua vida nunca mais seria a mesma. Os dias continuaram a passar, e Richard e Evelyn se tornaram mais próximos. Sua parceria profissional evoluiu para algo mais íntimo, uma proximidade que se aprofundava a cada interação. Richard, que antes era movido pelo ego e pelo poder, agora se via compartilhando momentos de vulnerabilidade e autenticidade com Evelyn. Ele se sentia mais leve, mais vivo, e acima de tudo, mais completo. Evelyn sentiu o mesmo. À medida que passava mais tempo com Richard, ela via o quanto ele havia mudado e como estava se tornando um homem verdadeiramente admirável. Sua transformação não era apenas uma fachada, era genuína. E isso a atraía de uma maneira que ela nunca esperou. Evelyn estava impressionada com sua determinação em se redimir e construir algo que realmente importasse. E gradualmente seu coração se abriu para ele. Nas semanas seguintes, Richard encontrou pequenas maneiras de se aproximar de Evelyn.
Ele a convidava para almoçar após as reuniões, sugeria caminhadas juntos ao final de um longo dia, e sempre encontrava tempo para conversar sobre coisas além do trabalho. Eles compartilhavam histórias sobre suas vidas, seus medos e sonhos. Lentamente a linha entre o profissional e o pessoal se confundiu, e eles se encontraram em um novo espaço, onde os sentimentos eram claros, mas não ditos. Uma noite, após mais um dia intenso no projeto, Richard e Evelyn ficaram no escritório para revisar um último relatório. A luz fraca e o silêncio da noite criaram uma atmosfera íntima e acolhedora. Eles estavam sentados lado a lado, seus braços quase se tocando, e Richard não pôde deixar de sentir uma onda de desejo e ternura ao olhar para ela. Eu queria te agradecer, ele disse de repente, quebrando o silêncio, por tudo, por me ensinar, por acreditar em mim, mesmo quando eu não merecia. Evelyn olhou para ele, surpresa pela profundidade em sua voz. Você não precisa me agradecer, Richard. A mudança veio de você. Eu apenas mostrei o caminho. Ele sorriu, mas havia mais que ele queria dizer, algo que estava pesando em seu peito há dias. Seu coração estava acelerado, e ele sabia que era hora de ser honesto sobre seus sentimentos. Evelyn, ele começou, hesitante, mas determinado. Eu não posso mais esconder o que sinto. A verdade é que estou apaixonado por você. As palavras pairaram no ar por um momento, e Evelyn ficou em silêncio, seus olhos fixos nos dele. Richard sentiu seu coração bater ainda mais rápido, temendo ter cometido um erro ao revelar seus sentimentos. Mas, em vez de se afastar, Evelyn sorriu suavemente, seus olhos brilhando. Eu também estou apaixonada por você, Richard. Ela confessou, com uma sinceridade que fez seu coração disparar. Há algum tempo, venho me sentindo assim, mas tinha medo de como isso poderia afetar tudo o que construímos juntos. Richard riu, uma risada aliviada e emocionada. Eu tinha o mesmo medo, ele admitiu, mas não posso mais fingir que esses sentimentos não existem. Eu quero estar com você de verdade, não apenas como parceiros de trabalho, mas como algo mais. Evelyn assentiu, ainda sorrindo. Eu também quero isso. Acho que finalmente estamos prontos para algo mais. Ainda sentados lado a lado, eles se aproximaram. E Richard sentiu seu coração saltar uma batida quando os lábios de Evelyn encontraram os dele em um beijo suave e intenso. Foi um momento de pura conexão onde todas as barreiras caíram, e apenas o sentimento permaneceu. O beijo foi seguido por um abraço. Um gesto de carinho que selou a decisão deles de começar algo juntos. Depois daquele dia, o relacionamento deles floresceu naturalmente. Evelyn e Richard começaram a sair juntos fora do trabalho, explorando a cidade, compartilhando jantares e passeios. Cada momento era uma oportunidade de se conhecerem mais profundamente. E quanto mais aprendiam um sobre o outro, mais percebiam o quanto se complementavam. No trabalho, a dinâmica deles permanecia profissional e focada, mas a equipe notou o brilho nos olhos de ambos e o vínculo que parecia se aprofundar. Evelyn e Richard deixaram claro que, apesar do relacionamento, o compromisso deles com o projeto continuaria sendo a prioridade. No entanto, era evidente que o amor que compartilhavam também alimentava a dedicação deles ao trabalho. À medida que os meses passavam, o projeto alcançava novos patamares de sucesso. A comunidade local prosperava, e os participantes encontravam oportunidades de emprego e crescimento pessoal que antes pareciam impossíveis. A expansão gradual do projeto para outras regiões estava em andamento, e a empresa ganhava reconhecimento por seu impacto positivo e sustentável. A diretoria estava satisfeita e finalmente deu a Richard total aprovação para retomar seus papéis de liderança. O Sr. Hines, sempre um crítico severo, fez questão de parabenizá-lo em uma reunião. Richard, você nos mostrou que é possível mudar e aprender. O projeto é um sucesso, e muito disso se deve ao seu compromisso e visão. Tenho orgulho de dizer que você é um verdadeiro líder agora. Richard agradeceu humildemente, sabendo que a jornada até ali tinha sido longa e desafiadora. Ele olhou para Evelyn sentada ao seu lado, e sentiu uma onda de gratidão por tudo que ela havia feito por ele. Sem ela, ele sabia que não teria chegado tão longe. Fora do trabalho, o relacionamento de Richard e Evelyn continuava a crescer. Eles estavam felizes juntos, e o amor que compartilhavam
era genuíno e profundo. Richard se via querendo construir um futuro com ela, e sabia que Evelyn sentia o mesmo. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhavam por um parque, Richard segurou a mão de Evelyn e parou olhando diretamente em seus olhos. Eu nunca pensei que encontraria alguém como você, ele disse. Sua voz cheia de emoção. Você mudou minha vida, Evelyn, e eu quero passar o resto da minha vida te fazendo feliz. Evelyn sorriu, seus olhos se enchendo de lágrimas de alegria. Eu também quero isso, Richard. Você não é o mesmo homem que conheci no início. Você é muito melhor. E eu te amo por quem você se tornou. Richard sorriu e a beijou ali mesmo no parque, cercado pelos sons das folhas farfalhando e das crianças rindo. Foi o início de uma nova jornada para ambos, uma jornada que prometia ser tão desafiadora quanto recompensadora. Mas desta vez, eles sabiam que enfrentariam tudo juntos. Mas desta vez, o projeto continuou a crescer, e a empresa se tornou um exemplo de responsabilidade social e liderança ética. Richard e Evelyn assumiram papéis de co-liderança, trabalhando juntos para garantir que o impacto positivo continuasse a se espalhar para novas comunidades. Eles se tornaram conhecidos não apenas como líderes de sucesso, mas também como um casal inspirador, provando que amor, ética e dedicação podem transformar vidas e construir algo verdadeiramente significativo. A empresa recebeu inúmeros prêmios e elogios da mídia por seu impacto social. Mas, para Richard e Evelyn, o verdadeiro legado estava nas vidas que ajudaram a mudar. O sucesso financeiro era importante, mas empalidecia em comparação com a alegria de ver famílias prosperarem, pessoas recomeçando e sonhos sendo realizados por causa do trabalho, que começaram juntos. Meses depois, em uma pequena cerimônia íntima, Richard e Evelyn se casaram, cercados por amigos, colegas e membros da comunidade que ajudaram a transformar. Eles trocaram votos de amor e compromisso, coisas que não eram apenas promessas de amor romântico, mas também compromissos de continuar trabalhando juntos por um mundo melhor, liderar com seus corações e construir um legado que transcenderia suas próprias vidas. Naquela noite, enquanto dançavam sob as estrelas, Richard percebeu o quanto sua vida havia mudado. O homem que antes buscava sucesso a todo custo, agora entendia que o verdadeiro valor estava em construir algo com propósito e paixão ao lado da mulher que amava. E assim juntos, Richard e Evelyn começaram um novo capítulo, não apenas de suas vidas, mas de um legado que continuaria a inspirar e transformar por muitos anos. Você acha que Evelyn fez a coisa certa ao perdoar Richard? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, que nota você daria a esta história? Se você gostou, inscreva-se em nosso canal, e nos vemos no próximo vídeo.